Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Fala Aí. Quem está acompanhando tem visto as novidades que a gente tem trazido em cada episódio. A gente tem feito uma mistura muito interessante, né, da história de grandes artistas que fazem parte do nosso cast, no Acelera Aí, e também de grandes cases de grandes empresários, de grandes empreendedores. E é isso que a gente provoca com o Fala Aí. A gente quer trazer para vocês muito aprendizado, muito conhecimento de quem realmente põe a pele em risco. E o capítulo de hoje é muito especial. É um amigo recente, companheiro de pôquer. Opa, eu tenho a honra de falar que eu coloquei a sementinha ali do pôquer de um jeito quase que profissional no cara. Uhum. E eu tenho uma honra de ter aqui meu amigo Guilherme. Pô, obrigado pelo convite. Que é isso. Vamos lá, vamos para mais um podcast. A gente tá bem acostumado a gravar um monte de podcast aqui, inclusive na casa. E, cara, obrigado de novo pelo convite. É uma honra podendo estar presente aqui. Além de amigos, parceiros também na V4, Acelera Aí. Estamos tudo... Primos de grupo. Estamos no grupo. Então, estamos super em casa. Eu me sinto mega à vontade de falar aqui. Muito bom. Eu tô no grupo dos artistas ou no grupo dos empresários? Aí é uma definição que a gente vai descobrir durante o episódio. Só para te contar... A nossa audiência, a audiência do Fala Aí, do próprio Acelera Aí, é formada basicamente por empreendedores regionais desse Brasil gigante que a gente tem, 5.700 cidades. Perfeito. O Acelera Aí já tem mais de 5.000 empresas que experimentaram a nossa plataforma. E o nosso papo aqui hoje é para isso, é para compartilhar conhecimento sem filtro. A gente não tem pretensão de ensinar ninguém, mas é contar a partir da experiência que a gente tem. Isso que eu vou provocar aqui no nosso papo. E sempre que puder, que eu achar alguma coisa que a gente estiver conversando, eu vou te interromper e falar, cara, aqui, ó, mais um aprendizado para você, empreendedor, siga esse exemplo aqui. Espero ser interrompido muitas vezes, então. Perfeito. Eu queria começar o nosso papo, e você foi cofundador aí da V4, eu acompanho muito próximo de vocês, eu falo para sempre que eu posso, que não conheço nenhum case de growth tão estruturado, tão bem pensado, tão cientificamente planejado como o de vocês. Queria que você contasse nessa largada no nosso papo, como que foi isso? Boa, maravilha. Então, assim, eu tenho uma história talvez singular no sentido de que a minha experiência de vida em relação ao trabalho mesmo, ela é na V4. Então, não sei se você sabe a minha idade, não sei se você lembra, não sei se eu te contei, mas eu comecei na V4, quando o Denner fundou, eu entrei logo na sequência, por isso que eu estou como cofundador da V4, que eu estou literalmente desde o segundo cliente da V4, já passaram 17 mil empresas na V4, para você ter uma noção desses 11 anos e pouquinho que a gente tem de vida. Então eu entrei em 2014 para ajudar o Denner ali no... Com quantos anos? Então, 2014, vou chegar lá. Deixa isso aqui pra daqui a pouco, pera aí. Então eu entrei em 2014, antes disso, tava só estudando e tal, entrei em 2014 para ajudar o Denner na parte de produção de conteúdo, que era o que ele fazia na época. Então ele fazia ali a parte de produção, audiovisual, foto, vídeo, esse tipo de coisa para os clientes. Alguma coisinha também de SEO, né, ajudar os clientes a serem encontrados mais facilmente ali no Google e tal. E eu entrei lá para ajudar. Literalmente o meu primeiro dia na V4, eu sempre conto isso porque eu lembro perfeitamente. É uma das poucas memórias que eu tenho desses últimos quase 10 anos aí, que é muito clara na minha mente, porque as coisas vão muito rápidas e você vai esquecendo, assim, né? Sim. É muito louco. Mas o primeiro dia eu lembro bem, que eu cheguei lá, o Denner falou, então, aqui nesse canto da casa tem uma caixa, e nesse outro canto aqui tem uma câmera e um estúdio. Você pega lá e pode fazer as fotos, tá? Esse é meu primeiro dia na V4. E ele voltou a trabalhar e vida que segue. E eu, não sei o que eu tenho que fazer aqui. Tem uns bonés aqui numa caixa, tem uma câmera, tem um estúdio e eu tenho que aprender a fazer fotos. Quais fotos, o quê? Não sabia muito bem, mas eu fui lá, fui mexendo e tal. Depois ele veio dar uma visão, né? Não, foto de produto, fundo branco, tal, pra isso, pra colocar no e-commerce e tal. E eu sempre fui muito assim. O Denner não é um cara muito de chegar e pegar na mão, sabe? Tipo, ó, vem cá, vou te ensinar 2 horas aqui, você vai aprender. Fala, cara, é isso aqui que você precisa... Aqui estão os equipamentos, faz esse negócio, esse é o resultado que eu quero. Aí como funciona uma câmera, o que é ISO, o que é a abertura de uma câmera, como funciona uma T3i na época. Cara, YouTube se vira aí, boa sorte. Então, em 2014, com os meus 14 anos, Caraca! meus incríveis 14 anos, eu começo a trabalhar na V4. E de lá até aqui,
eu brinco com a galera que eu sou privilegiado no sentido de ter conseguido entrar na V4 muito cedo e ter tido muito tempo pra me desenvolver. Eu não acho que eu sou um cara assim, meu Deus, nossa, o cara é um gênio, ou fora da curva, ou algo assim. Acho que eu sou ok, sou inteligente o suficiente, mas eu não tenho nada de muito especial. Só que eu tive tempo pra me desenvolver e muita vontade de se desenvolver. Então, ao longo do tempo, eu fui me desenvolvendo mais nessa parte de audiovisual, fiquei 2 anos nisso, cresci nessa parte, fui aprendendo. E depois o Denner foi evoluindo a empresa e a gente foi mudando um pouco do modelo de negócio. Nossa. A gente começou a fazer, por exemplo, tráfego que a gente não fazia, né? Nem sabia o que era isso. Pô, tava chegando o Facebook, já tinha até o Google, o Facebook tava chegando no Brasil com a parte de anúncios, não dava nem para comprar isso lá atrás. Então, quando o Denner começou a fazer isso e precisava ir cuidar de outras partes da empresa, eu fui saindo da parte de audiovisual e começando a cuidar de clientes. E aí eu comecei a evoluir muito. Então, pô, precisava tocar cliente, fazer campanha, fazer os anúncios, aprender o que é tráfego, aprender como comprar mídia, começar a investir o dinheiro do cliente com 15, 16 anos ali, 16 anos eu tinha na época. Então, eu fui aprendendo cada uma dessas coisas e a filosofia, vamos dizer assim, que eu levei ao longo dessa trajetória é que eu fazia tudo que era importante para a empresa. Qualquer coisa que precisasse, cara, precisa de alguém para fazer tráfego, eu vou lá, vou fazer. Depois precisava de alguém para também fazer um trabalho diferente, que era fazer todo o processo do cliente. Então tinha que aprender design, estratégia, atender o cliente, falar com o cliente que talvez quisesse cair, resolver todos os problemas. Era um cara mais... A gente criou uma função que hoje é conhecido por cientista do marketing, que era o cara que resolvia tudo. Então ele, uma única pessoa, fazia a estratégia, fazia as páginas, fazia as artes, tudo que é necessário para veicular, por exemplo, uma campanha, vamos dizer assim, de marketing digital. Com eficiência. Com eficiência, com resultado, a gente formou essa função do cientista do marketing e eu fui para isso, fui fazer isso. Depois de um tempo tocando, cheguei a tocar tipo 12 empresas sozinho. Então, fazendo todo o processo. Hoje, 12 empresas é o que um squad da V4 toca. 12 a 20 empresas. Um squad com umas 5 pessoas, mais ou menos, vai estar operando essa quantidade de clientes. Então, eu fazia o que hoje um squad faz. Claro que eu fazia com menos qualidade do que um squad consegue fazer. É humanamente impossível, né? Mas eu aprendi a fazer isso. Fui evoluindo. Depois ajudei nas franquias, que a gente veio a ter um modelo de franquias. Depois eu posso entrar nesses detalhes da V4 em si. A gente veio para as franquias, ajudei as franquias. Então... A minha filosofia sempre foi muito de, já que eu não tenho uma formação prévia, uma super experiência, cara, eu vou pegar tudo que eu puder pegar e tudo que for mais importante, um próximo passo eu vou fazer, eu vou me desenvolver, vou aprender, porque eu só tenho pra ganhar. Né? Eu acredito muito naquela visão do profissional em T. Então, quanto mais disciplinas eu entender, quanto mais disciplinas eu... Vou dizer que super dominar, mas que eu tenha conhecimento de como funciona, quanto tempo leva, quanto isso custa, enfim. E algumas delas eu vou acabar me aprofundando mais, como eu me aprofundei muito na parte estratégica, eu me aprofundei muito na parte de tráfego, de mídia. Então são as partes que eu sou mais especialista hoje em dia. Então eu tenho algumas com muita profundidade, mas um leque muito diverso de disciplinas que eu conheço. Então pra mim eu levei isso muito pra vida de quanto mais eu conhecer, melhor eu vou estar. Então agora, antes de vir aqui pro podcast, eu fui convidado por um cliente nosso, um cliente bem grande nosso até, ele tem uma loja de roupas e tal, ArmBR é o nome. E ele falou, cara, eu tô fazendo meu planejamento aqui pra 2024 e eu queria tua presença na reunião pra gente trocar uma ideia e tu poder opinar aqui no nosso planejamento. Então a gente tava discutindo coisas como, faz ou não sentido migrar pro B2B, começar a vender esses produtos pra outras empresas? Faz ou não sentido ele ser a cara da marca, sabe? Então, por eu ter essa... multidisciplinariedade, vamos dizer assim, eu acabo conseguindo ajudar mais os clientes hoje e também os franqueados em todos esses aspectos, porque eu acredito que eu tenho bastante conhecimento já hoje em dia por ter tomado essa frente e aceitado todo e qualquer desafio. Entendeu? Me conta uma coisa, Gui. Como é que foi pra você, pô, com 14 anos, já entrar num ciclo desse de... Ainda mais num negócio de franca expansão como tava ali a V4. Sim. E conciliar isso tudo? Como é que foi isso pra você? Cara, foi difícil. Porque essa é uma pauta gigante hoje, né? Do jovem que não consegue conciliar as duas coisas. Como é que foi pra você? Sim. Qual foi o teu critério de decisão ali? Eu tava no ensino médio ainda. Isso. Então, na época eu migrei, eu estudava de manhã, daí eu migrei pra estudar de noite no ensino médio. Então, 90% do meu tempo ali eu tava fazendo a parte do trabalho, começando cedo, terminando tarde, depois indo pra aula. E, cara, sinceramente, assim, ensino médio e tal... Eu passei na média ali, não dava
uma super importância. Não que eu acredite que esse seja o melhor caminho, mas era a minha priorização estava muito mais pro lado do trabalho. Depois que acabou ali o ensino médio, eu tinha essa decisão de, cara, faz ou não faz uma faculdade, né? Fazer uma faculdade naquele momento a gente não tinha tanto... A gente discutia, eu, Denner, família e tudo mais, a gente falava, pô, é importante, mas agora eu não vou conseguir conciliar os dois, talvez. Então, já que a gente tá crescendo aqui, eu tô conseguindo desenrolar, tô conseguindo fazer as coisas que eram necessárias, vou estopar isso aqui, vou segurar essa parte do estudo mais tradicional e depois talvez a gente inclui isso, ou talvez a gente pense numa faculdade lá pra frente. E assim eu fiz, e aí eu fui pensar em fazer uma faculdade em 2020? Não, um pouquinho antes, 2019, meio de 2018 para 2019, se eu não me engano, que aí eu fui fazer uma faculdade, mas mais no sentido de complemento. Perfeito. Então a ideia era o quê? Foi até um pouquinho depois, na verdade, eu acho. Foi no sentido de, já tenho bastante conhecimento, já tô indo bem, não necessariamente faltam coisas, eu preciso me desenvolver mais para as coisas do futuro da empresa, mas vale a pena ter uma faculdade. E a minha mentalidade era tipo assim, se tem um momento para se ferrar, se tem um momento para sofrer, vamos dizer assim, de, pô, ter que trabalhar e fazer uma faculdade ainda junto, que seja agora melhor do que, pô, com, sei lá, 35, 30 anos, eu vou pegar e fazer uma faculdade agora, depois de, não de velho, né, não dá pra dizer isso, mas depois de, pô, um tempão de carreira, vamos lá meter a faculdade agora? Então vamos começar isso. E aí eu cursei por um período, não cheguei a finalizar, mas eu cursei engenharia de software. Então, nada a ver, né? Pô, uma empresa de growth, uma empresa que ajuda outras empresas a venderem, mas através da internet o cara vai lá e escolhe fazer uma faculdade de engenharia de software. Meio nada a ver, mas a ideia era o quê? De novo, a mesma questão da multidisciplinariedade. Vai ser necessário, no futuro, a gente manjar mais de software, a gente pensar em MarTech, né? Então, tecnologias de marketing que ajudem a potencializar o marketing das empresas. Então, ao invés de eu fazer marketing, não que eu, domino 100% do marketing, mas ao invés de fazer marketing, né, que eu vou talvez estar buscando aquele 1% a mais ali, 1, 2, 3, 4%, vou pegar um negócio que eu sou um zero à esquerda, tipo, zero, manjava nada de software, programação, lógica, esse tipo de coisa, não manjava nada. Então eu comecei uma disciplina nova do zero, fiz ali uns 40%, acredito, da faculdade, e foi, de novo, o mesmo efeito de antes. Foi pra mim maravilhoso, porque um dos maiores ganhos assim que eu tive na faculdade é o formato, e aí eu quero deixar isso aqui pra galera que tá nos ouvindo, assim, porque a gente tem que se conhecer. E eu não sou uma pessoa muito disciplinada. Então, tipo assim, eu não sou o cara que, nossa, eu acordo e durmo todos os dias na mesma hora, eu treino todos os dias na mesma hora, eu trabalho o mesmo período todos os dias. O Denner é esse cara. O Denner, ele é, assim, 98% dos dias dele são iguais, sabe? Eu não sou, e eu vivo bem com isso, e eu não consigo ser o outro lado. Né? Então, mesmo pra mim estudar, se é um negócio que nem o poker, que a gente comentou ali logo cedo, né? Tipo, se é um negócio que eu tô muito, cara, amo muito, eu gosto muito, eu consigo ir estudando e eu, sei lá, fico 3, 4 horas vendo aquilo, inclusive dizem que isso tem a ver com TDAH, né? Que tipo assim, que tu foca muito, tem um hiperfoco e tal, enfim, não fui atrás disso tanto, mas por causa dessa falta de disciplina, a faculdade é um negócio que foi muito bom. Porque, cara, você tem que ir todos os dias, 4 horas, se vira. Não tem o que você fazer. Se você faltar, você vai rodar. E você não quer rodar, você tá pagando, né? Eu pagava, tipo, 3 mil reais por mês na minha faculdade. Então, é dinheiro, não é barato, uma PUC da vida. Então, você tem que ir lá, você é obrigado a ir. Então, nesse período, foi o período que eu fui mais disciplinado, com certeza, em estudos, porque eu era literalmente obrigado, tanto pelo dinheiro quanto pela questão de conseguir avançar e continuar aprofundando esses estudos. Então, foi maravilhoso nesse sentido. Se você é uma pessoa que, assim como eu, não é muito disciplinado, cara, a faculdade não tem erro. Vai ser a coisa mais importante da sua vida? Eu acho que não. Mas vai ser excelente, com absoluta certeza. Entendeu? Então eu não sou o cara que hoje em dia fala, não, isso aí faculdade esquece e tal. Inclusive o pessoal fala, né, não, os maiores bilionários não têm faculdade. Sim, mas os caras não são a média, né? Os caras são o fora da curva, o ponto fora da curva. Então, a maior parte das pessoas não são um ponto fora da curva, porque, né, já não faria sentido essa analogia. Sim. Então, na dúvida, faz. Se você tem tempo, né? O modelo de educação, para mim, que acho que precisa de uma atualização muito importante. Né? Você pega, você conhece muito do mundo da comunicação, se você pegar exatamente o que está acontecendo, o que está sendo ensinado hoje
Numa faculdade tipo marketing. De marketing, falo com propriedade que 90% daqui a 5 anos não vai ser usado. E também porque evolui muito, né? É isso. É diferente de uma engenharia civil, Isso. sei lá, que, cara, subir um prédio. Uma Né? medicina, Tende a ser... o cirurgião ali vai... Provavelmente o cara que se formou há 20 anos está fazendo a mesma coisa hoje. Mas existem algumas disciplinas que a atualização é tão ágil que acho que é complicado. Você tá ali 4 anos se dedicando, 4, 5 anos. Eu vou te dizer assim, ó, se o cara não tem um acesso, muitas vezes é o que acontece, né? Às vezes a pessoa não tem um acesso a um conhecimento... Se bem que hoje em dia com a internet, né, é aquela coisa, tem como tu praticamente fazer uma faculdade online de graça e se você for disciplinado, souber pesquisar, ter acesso, ter tempo, né? Mas assim, se o cara não tem isso, não entende, não tem conexões, talvez um networking, vamos dizer assim, entre aspas aqui, mesmo uma faculdade de marketing vai dar pelo menos uma base para essa pessoa startar, claro. Entendeu? Mas eu concordo contigo plenamente, tem disciplinas que vão ser muito mais objetivas e que não mudam tanto conforme o tempo, e tem outras que não, como marketing, que é algo, marketing, publicidade, que é muito mais complexo. Né? E eu li um estudo esse final de semana de uma revisão do programa educacional do Japão, que é um dos mais disciplinados do mundo. Justo. E que eles estão revendo todo o projeto de educação de base deles, que é para esse novo futuro, que eles querem preparar um cidadão para o mundo, então eles estão colocando 5 línguas. Porra, é língua, hein? Que para frente, só falo 2 e já acho muito. Para frente é super importante para o cidadão do mundo. Estão revendo toda a política de ensino de matemática, que precisa ser revista, né? Você fica naquelas fórmulas que você não vai usar nunca na sua vida. Básica. E que em contrapartidas que você tem que usar no seu dia a dia, você não praticamente tem que aprender na vida real depois. Eles falam alguma coisa sobre lógica? Empreendedorismo, lógica. Lógica é importantíssimo. Empreendedorismo, lógica muito. E uma coisa que me assustou, o currículo novo vai ter um livro por semana. Livro por semana? Por semana. Isso dá 52 livros no ano, sendo que a média global são 10 páginas por ano. Nossa Senhora. Então você imagina o que vem aí se esses caras colocarem isso em prática mesmo. Se isso realmente acontecer. É uma competição complicada essa daí, né? Complicadíssima, né? Não, mas já são, né? Mas já é uma revolução, né? Você sair daquela decoreba, sair daquela coisa que não faz mais sentido. Com a tecnologia que existe hoje, de acesso à informação, você tem que desenvolver essa lógica, desenvolver a criatividade. Tu lê bastante? Eu leio. Tu lê bastante? Eu leio pouco. Mas todas as vezes que eu leio, eu me arrependo de ler pouco. É isso. Porque é muito isso, cara. Às vezes você pega um livro assim que você fala, até não dá muita coisa pra ele, eu quero ver esse conceito e tal, mas sempre tem, sei lá, uma meia dúzia de insights. segunda vez o livro do Elon Musk, na sequência. Porque eu li a primeira vez correndo. Esse aí eu tô pra ler. Esse eu não li. Um livro grande, li muito correndo, que eu queria entender ali até o final. É espetacular. Pro bem, pro mal, você gostando dele ou não, você tem que ler. E agora eu tô lendo a segunda vez. Cara, quando você lê a segunda vez um livro... Eu gosto pouco. Pra galera. Você lê a segunda vez um livro na sequência, cara. Você já te traz um pensamento diferente do que você tinha acabado de ler. É impressionante. Lógica que eu comentei rapidamente, né? Da minha faculdade, o meu maior ganho, com certeza, foi a cadeira chamada Matemática Discreta. A gente chama de cadeira no Sul, né? A disciplina de Matemática Discreta. Que é basicamente 1 ano de aula, porque são 2 semestres, 100% lógica. É só estudo de lógica. Então, todas as contas, entre aspas, que tu faz são contas de lógica. Você vai ter uma... Cara, é gigante, assim. Você tem, sei lá, 2 linhas de um negócio que é um monte de símbolo e você tem que saber o que cospe no final, sabe? Só por lógica. Se, não, se, sim e tal, um monte de coisa assim. Chega lá no final uma lógica. Você não dá nada, né? Porque você fica, lógica é um negócio simples, né? O termo já parece, né? É uma coisa lógica. Todo mundo entende, entre aspas, nada a ver. Você vai fazer os exercícios, você vai errar tudo, porque é muito mais complexo do que parece. E conforme tu vai exercitando isso, cara, muda a sua vida. Eu sou apaixonado hoje em dia num negócio nada a ver, que é planilha. Eu amo planilha. Quer dizer, eu faço umas planilhas muito bizarras, acho muito top. Eu me perco numa planilha, assim, eu fico 3 horas na planilha. Acho muito top. E lógica fez eu fazer planilhas ainda mais cabulosas. Não, imagina. Pra ter uma noção, eu tô hoje como diretor de marketing de produto na V4. E uma das coisas que eu fiz nos últimos 3 meses foi reformular a forma que a gente vende todos os produtos. A gente vendia de uma forma A, que talvez se quiser eu explico depois, uma forma A. Hoje a gente vende de uma forma B, que são 7 produtos. E esses 7 produtos, cada um deles, né, cada uma dessas caixinhas tem vários produtos dentro, subprodutos, vamos dizer assim, dentro deles.
E aí eu precisava desenvolver precisaria ser desenvolvido um sistema para que o cliente pudesse ser demonstrado esses produtos, escolhido e precificado. E aí são N variáveis. Eu preciso precificar o custo do profissional, quanto que eles entregam. Eu tenho 270 franquias, cada franquia tem um custo de profissional diferente, tem números de entregas diferentes, enfim, toda uma lógica que é praticamente um software. Aí eu fiz tudo numa planilha, 100% numa planilha, e já vendeu 3 milhões de reais. É isso. Então... A lógica do Acelera aí inteira, cara. Toda a precificação dos artistas, a precificação pelo PIB de cada cidade, que eu quebro para 5.700 cidades. Perfeito. Tem 120 segmentos. Os 120 segmentos eu tenho tamanho PMG de tamanho. Uhum. Toda a lógica do Acelera aí tá no Excel. É um índice Corresp gigante. Aí o dia que eu fui colocar no sistema, eu falei, transforma essa porra no sistema. Mas literalmente isso. Eu não tomo decisão quando eu vou rever produto, quando eu vou rever precificação, tudo. Eu volto pro Excel, porque ali te mostra a hora da verdade, cara. Muito real, muito real. Cara, eu amo Excel, véio, é muito bom. E eu faço tudo isso no Google Sheets, aliás. Eu não uso nem o Excel, eu uso o Google Sheets. Caraca. Aí você foi para um outro... É mais limitado, mas assim, não é tão mais limitado. Então não funciona tão bem quanto, na real. Muito bom. Eu vou pro primeiro quadrinho nosso aqui. Olha aí, vamos ver. Que é um quadro que a gente chama Acelerei. Tá bom. Que todo mundo, é comum isso, todos os entrevistados, eu tenho isso na minha vida, com os clientes, sempre. Cara, que foi o dia que você tem certeza que aquele dia mudou a tua carreira, mudou o negócio, no teu caso, a tua carreira já é intrínseca ao negócio, ou alguma outra coisa pessoal. É o dia que você considera que acelerou a tua trajetória. Que dia foi esse? Que aprendizado que você teve? Cara, essa pergunta é boa. Eu tenho a primeira que vem na minha mente, assim, que é bem pessoal. É bem pessoal essa daqui, mas é legal. Assim, olha que loucura, né? A gente falou de livro e eu venho de... Eu não contei essa parte da minha história, só dando esse contexto, né? Então, a gente vem da Matias Velho, no Rio Grande do Sul, que é um bairro meio de periferia, assim. Não chega a ser uma favela especificamente, né? Literalmente, mas ele é um bairro de classe baixa. Chama de subúrbio. Subúrbio, exato, periferia, subúrbio, enfim, é isso. E aí a gente não tinha muita perspectiva, né? O Denner, quando ele conta a história dele, eu não tive essa experiência, mas quando o Denner conta a história dele, ele fala que o que era almejável lá pra média daquela população, muitas vezes acontecia isso mesmo, era tipo, cara, o traficante aqui do lado, ele tem um monte de dinheiro, então, pô, é isso, né? Ou eu vou trampar e você que nem meu pai aqui que tá ferrado, ou você é o traficante que tá lá com o carro top e tá vivendo a vida boa, né? Então, era meio que essa a referência que a gente tinha. E as pessoas tinham... Essa era a média, vamos dizer assim, ali do que a gente conseguia ver. Então, pra mim, o turning point, assim, que fez eu olhar a vida talvez de uma forma diferente, e aí eu, sim, mudar ali estudo, focar 100% e, cara, abdicar de tudo. Eu lembro que eu lembro quando eu comecei a namorar muito cedo, e a primeira coisa que eu falei pra pessoa da época, uma ex hoje em dia, mas a primeira coisa que eu falei pra ela foi, entre as minhas prioridades, a primeira é o meu trabalho, depois sou eu, depois é a gente. E a pessoa ficou, caralho, ok, achei legal, mas enfim, é um dos pontos, assim, do porquê que eu foquei tanto nisso. Pra mim foi o livro chamado, eu só esqueci o nome desse livro agora, tu acredita? Mas ele é aquele livro bem pequeno, é um livro pequenininho, Segredos da Mente Milionária. Sim. Esse aí. Então, falo que eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas esse livro foi o primeiro que eu li, foi o primeiro que o Denner falou assim, cara, lê esse livro aqui que você vai entender o porquê que eu faço o que eu faço e tal. É um livro que se você lê hoje, é um negócio talvez mega difundido já, assim, pelo menos na bolha que a gente tá, eu acho. Certamente pros empresários, assim, não são conceitos necessariamente muito novos, mas pra um moleque de 14 anos, que era o que eu tinha, eu li aquilo e falei, caralho, a vida é muito mais do que isso que a gente tá vendo, existe o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pra mim, esse tipo de coisa, sabe? Então ali foi onde eu, com mesmo 14 anos, eu falei, cara, isso aqui é o que eu vou fazer muito. E são 10 anos, né? Hoje eu tenho 24. Então, 10 anos 100% focado nisso, trabalho todos os dias diretamente, assim, tem ali umas pausas, óbvio, mas aquilo ali pra mim foi o turning point. E dentro da V4, eu acredito que tem 2 pontos que fizeram muita diferença, assim, daí falando 100% de empresa. O primeiro deles foi, a gente sempre quis fazer um negócio grande. Então, acho que isso já é um insight aqui. Tem que ser grande, não dá pra ser pequeno. Tem aquele papo, né, de pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Tem que pensar grande. A gente sempre quis fazer algo muito grande justamente
também por essa referência do Segredos da Mente Milionária, no sentido de a gente quer que isso aqui seja maior do que a gente, porque se tiver que depender da gente tá ali, não vale tanta pena, né? Aí você ficou doente amanhã, e aí? Como é que você faz, né? Então a gente sempre pensou num negócio muito grande. E eu lembro que pensar grande pra gente em 2015 era tipo assim, eu quero ter 100 clientes. Quando eu tiver 100 clientes vai ser gigante isso aqui. Então eu já falei, já 17 mil empresas, hoje ativas tem 5.773 clientes, eu olhei hoje de manhã. Então já tá muito maior do que a gente achava que podia ser grande e isso só me faz pensar o que é grande daqui 10 anos, né? Que eu não faço ideia, mas a gente tem umas projeções. Mas pensar grande foi um ponto importante. E aí, quando a gente colocou no nosso modelo, não é um segredo do sucesso isso, mas no nosso modelo as franquias foi um diferencial imenso. Essa decisão de colocar as franquias. Essa decisão de franquias. Foi eu quando? lembro... Você lembra? Faz 6 anos, se eu não me engano. É, mais ou menos isso. 5 anos. 2017, por aí. É isso aí. Aí foi... Eu lembro da discussão, assim, eu lembro da gente na sala, a gente falando que tinha a ideia de fazer as franquias, que foi uma ideia na época do Denner, e era meio assim, tipo, cara, mas franquia, meio nada a ver, né? Serviço com franquia, a gente não conhecia tanto. Eu lembro que tinha sócios na época que discordavam, falavam, cara, nada a ver, tua ideia é muito idiota, não faz isso, não vai dar certo, a gente não vai conseguir controlar, nada a ver. Tinha outros, eu era um que eu concordava, achava interessante o modelo, e funcionou muito bem, assim, porque o modelo de franquia da V4 no início, ele era uma franquia, tipo, tu vai ser um cientista do marketing. Então o Alan vai chegar lá e ele vai ter 3, 4, 5 clientes no máximo. A gente vai formar ele vai pagar o royalties, a gente vai dar o primeiro cliente pra ele vai pagar 3 mil pra ser um franqueado. Então ele pagava 3 mil, recebia um cliente que ia pagar de 2 a 3 mil pra ele, e ele tinha a possibilidade de tocar ali uns 3 a 5 clientes sozinho. Então era uma micro franquia mesmo. Inclusive a nossa página de franquias era v4compre.com/micro franquia. Até pouco tempo atrás, inclusive. A gente não mudou o domínio. E aí, essa foi a ideia e vendeu tipo 50, assim, muito fácil. Porque era uma oferta maravilhosa, né? Você paga 3, no final de 3 meses eu te dou um cliente que paga 3, payback em 3 meses, que é basicamente o tempo de treinamento, você nem deveria contar esse tempo praticamente. Sim. Então, oferta irrecusável. A dificuldade, conseguir controlar a quantidade de franqueados que a gente ia ter. Porque nesse ritmo eu ia ter que ter o quê? 3 mil franqueados para ter quase a mesma quantidade de clientes que eu tenho hoje, talvez um pouquinho mais. Então, como é que eu controlo 3 mil franquias? Sim. A gente tentou escalar nesse modelo, mas a gente começou a sentir essa dificuldade e a gente viu que existiam franqueados que conseguiram crescer. Inclusive, existiram franqueados na época que aí mudou a nossa cabeça ali, que eles conseguiram crescer mais do que o que a gente fez sozinho. Então, a gente teve no máximo 30 clientes ativos na época que a gente era uma franquia, vamos dizer assim, que a gente era uma unidade. Então, uma operação, a gente operava os clientes, a gente teve 30 e pouquinhos clientes simultâneos. Daqui a pouco começou a franqueados ter 15, 20, 30, 50, e o cara com churn menor que a gente, com resultados melhores para os clientes, e a gente falou, ué, então, talvez a gente só era incompetente aqui de fazer, mas se os caras conseguem, não é melhor que eu municie eles com mais clientes, mais mídia, uma marca melhor, processos melhores, e eu pegar esses processos desses caras e passar para os outros, começar a crescer. E enfim, daí eu tô tentando resumir 7 anos aqui, 6 anos aí de franquia aqui, mas a gente começou a ver que quanto maior é o franqueado, no fim das contas, mais receita ele vai ter, mais royalty ele vai me pagar, mais atenção eu consigo dar pra ele, e com isso eu posso ter um pouco menos de franqueados com muito mais estrutura impacto. Vai prestar um serviço melhor pro cliente. Com certeza. E aí, uma coisa que a gente preza muito hoje é que se eu ensino algo pra um franqueado novo, esse cara, na verdade, se eu ensino algo novo para um franqueado, ele vai aplicar para todos os clientes da base dele. Então, meu maior franqueado hoje tem quase 200 clientes ativos. Então, eu ensinei algo para ele, eu dei uma arma, eu dei um produto novo, eu dei um serviço novo para ele, são 200 clientes que, amanhã já tem esse potencial para implementar. Legal. Só que se agora eu tenho 200 franqueados com 2 clientes cada, eu tenho que ensinar 200 vezes. Entendeu? Apesar de que eu tenho 270 franqueados hoje, são 270 tocando 5 mil clientes. Então, já é difícil, mas imagina se eu tivesse milhares, que era o plano inicial. Então, eu falei de 2. Falei do meu, que foi o livro, que foi muito específico aí, eu sempre venho isso à mente. Tem esse da V4 com as franquias e a pandemia. A decisão que a gente tomou na pandemia. No fim das contas, você pediu uma, eu tô dando 3, mas tudo bem. Tá ótimo. A decisão da pandemia foi muito importante, porque quando estourou a pandemia e começou a falar-se do lockdown, a gente estava fazendo o nosso primeiro escritório maior, que tem 700 metros. Estava na metade da obra, que era metade dos 700 metros.
Então, tipo assim, e agora, o que a gente faz? A gente continua gastando esse R$1 milhão aqui, que já é muito dinheiro, óbvio, mas pra nós era muito significativo essa grana. E a gente ainda tava investindo em mídia. O que a gente faz? Ninguém sabia. Isso vai durar 3 meses, 6, 2 anos, 5 anos? O que vai acontecer? Ninguém sabia. Todos os nossos advisors praticamente falaram, segura a mão, para de investir, para essa obra, posterga o fornecedor, para de investir em mídia, dá a segurada que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente, por outro lado, pensou, cara, se vai ter uma coisa que vai bombar, se der esse tal de lockdown, é a internet. Se vai bombar a internet, vai fechar a loja, os caras vão precisar de ajuda para vender mais a internet. Vamos fazer o contrário, vamos continuar investindo. Faz o office, bota mais mídia, dobra a aposta. All-in, basicamente. Foi tipo isso, sabe? E deu muito certo. Da pandemia a gente sempre fala desse dado que é talvez o mais impactante assim. 2020 a gente faturava no iniciozinho ali, mais ou menos por março de 2020, foi o momento ali da pandemia, se não me engano, né? A gente tinha R$680 mil de receita mensal recorrente. Os nossos clientes pagavam R$680 mil mensalmente, todos eles, né? Num ticket médio parecido com o de hoje, 3.800, hoje está em 5, aumentou um pouco. Então eles pagavam aí R$680 mil no total por mês, recorrentemente. A gente terminou 2022 com mais ou menos 14 milhões de receita mensal recorrente. Então a gente saiu de 680 mil para 14 milhões de MRR, de receita mensal recorrente. Então a gente aproveitou, apesar dos apesares da pandemia, a gente aproveitou essa oportunidade que ela nos deu de usar mais o digital e se posicionar mais e vocês e não investir recuaram, mais. Né? Zero. Como muita zero gente recuo. recuou. A gente devia gastar, sei lá, tipo R$30 mil por mês de mídia no início da pandemia. Hoje a gente gasta mais de 1.500.000 de mídia por mês. Isso na V4 para trazer clientes para a V4, né? Não tô falando nem de investimento dos clientes. Isso aí passa dos 20 milhões por mês. Entendeu? Sensacional, sensacional. A gente tem um paralelo bem parecido, porque nosso Acelera aí, a gente lançou ele em 2019, na porta ali da pandemia. Sim. E numa ideia de que a gente fosse fazer ali todinho selfie, que o cliente ia entrar e ia conseguir fazer tudo sozinho. Sim. A gente nunca fez nenhum pedido no sistema. Nenhum. Não é que fala, fiz um pedido. Não fez nenhum. Nenhum. E a gente estava tomando a decisão de fazer o que a gente tem hoje, né? Que é um modelo de ter um time de inside sales, de ter equipe de venda. Sim. Tinha contratado as primeiras pessoas, veio a pandemia. Nossa. E aí passou tudo isso na cabeça também. Cara, e agora? Melhor parar tudo. Segura, né? Segura esse negócio. Já que nem começou. Tipo isso. E a gente foi o contrário. Falei, não, cara, o melhor momento agora de tentar colocar esse negócio na rua é agora. Vambora. E acho que o Acelerei não existiria se a gente tivesse recuado. Justo. Porque a prioridade ia mudar. E a gente... Foi muito importante o tempo que a gente teve ali de estruturar produto, estruturar processo. Sim. Então, bacana escutar isso, porque é um parecido, paralelo né? bem próximo. Que interessante. Eu não sabia dessa parte da história, muito legal. Um próximo quadro aqui, e agora eu vou para antítese do que eu te pedi na primeira pergunta, a gente chama de beco sem saída, Gui. Que é trazer... deixa eu só voltar aqui, trazer uma lição que eu peguei aqui dessa tua... Fala pro Tivemos uma. Não, a primeira. Pro nosso empreendedor que está nos assistindo, que eu acho que eu vou até trazer um ponto em comum, né? Dos 3 pontos que você trouxe, tanto do seu pessoal quanto dos 2 exemplos da empresa. Que eu acho que todo empreendedor, eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que não tenha isso muito forte, que é a determinação, cara. Né? Você quer sair da caixinha. E eu falo isso muito para muito amigo meu que às vezes, prefiro ficar aqui na zona de conforto, de continuar sendo executivo. Não, você só se fode, você não tem tempo para nada, que não sei o quê. Cara, quando a gente toma a decisão de empreender, você tem que assumir que qualquer coisa que você vai fazer daqui para frente, você vai ter que colocar muita determinação. Muito mais do que o normal. E isso a maioria das pessoas que estão do seu lado não vão entender. Você diz uma coisa super importante lá, você com 14 para 15 anos, você já dizer que a tua prioridade era o trabalho. É muito difícil quem toma esse tipo de decisão, mas é um alerta que eu faço aqui. Se você quer realmente empreender, tá a fim de botar a tua pele em risco no teu negócio, fazer com que ele cresça, principalmente na fase. Isso não é para sempre. Exato. Né? É bom empreender porque eu falo, isso daqui é retardado, o cara vai ficar... Não. Vou morrer assim? Não, pô. Mas se você quer fazer com que o seu negócio aconteça, entenda que você vai ter um sprint ali de 3 a 5 anos que você vai ter que fazer mesmo. Para mais, às vezes. Mais, algumas vezes. Você vai ter que fazer tudo sozinho. Às vezes você vai levar um tempo para
a escolher o time que vai acompanhar você nessa mesma vibração, né? Porque é difícil, time hoje é difícil. Sim. Mas fica aqui uma certeza, que eu também tenho, que todo mundo quando tem esse brilho no olho, sempre dá certo, cara. Todos os grandes cases, eu tive a oportunidade na minha carreira de conhecer grandes empreendedores, grandes empresários, esse ponto da determinação, de que pode dar errado as coisas, mas eu vou passar por cima disso e vou fazer a dar certo, o sucesso vem. Então aqui fica mais do que um exemplo, uma fotografia aqui ao vivo de um cara com 14 anos, super jovem ainda, que já teve essa trajetória, passou por momentos pessoais e na empresa muito potentes e que a determinação, o foco resolveu. Então esse é a grande dica já dessa primeira parte do nosso papo. Eu queria ver se existe alguma pesquisa, eu nunca parei para ver isso, mas ouvindo você falar, se as pessoas que, né, deram errado, vamos dizer, empreendendo ou algo assim, eu tenho uma sensação de que muitas vezes é mais porque as pessoas deixaram, né, desistiram, tipo assim, cara, deixa quieto, não vou fazer mais isso aqui, vou voltar pro normal, mais do que, cara, eu tentei muito e eu pesquisei muito e eu estudei muito e eu fui e testei e deu errado, sabe? Eu não sei, posso estar errado, mas é uma boa pesquisa a se fazer. E tu comentou também sobre, né, ter que colocar tempo, investir e não é pra sempre. A gente fala na V4 que tem o wartime e o peacetime. Tipo, sei lá, no Google, eu acho que assim, até vamos dizer agora que a Microsoft veio ali com a parte de AI, começou a bater de frente mais forte de novo, né? Talvez comece um wartime aí entre as duas. Mas até agora, até esse último ano, vamos dizer assim, cara, quem tá no Google, não que seja fácil, né, pros meus amigos que trabalham no Google, longe disso. Mas pensando, vamos pensar aqui no dono lá, vamos pensar no CEO do Google. Esse cara não é um cara que tá no momento wartime, de cara, eu preciso regaçar as mangas aqui e ir pra uma guerra, sabe? Os caras já são... Inclusive, um dos que atendem a gente lá atendeu a gente no Google por muito tempo, ele falava assim, olha só, isso aqui no Google, ele me levou na sede, né? Ele, não, isso aqui no Google é muito legal, mas essa parte aqui é porque a gente é um monopólio global em dólar, né? Então tem isso aqui, tem isso aqui, tem... aí beleza, tipo assim, você não tá num momento de guerra. Sim. Muitas vezes quando a galera que tá nos ouvindo aqui deve se sentir muito isso, né? Cara, parece que eu tô numa guerra. Então, a gente tem que encarnar pros CEOs que estão nos ouvindo, tem que encarnar o wartime CEO. É momento de guerra, não tem tempo pra nada e vambora. E lá na frente, cara, cresceu, deu certo, aí você vai ter o peacetime, que aí você vai colocar alguém pra fazer o que tem que ser feito. É isso. Você vai ter dinheiro pra trabalhar pra você e tá tudo bem, sabe? Um dos privilégios que eu tenho hoje, dentro do nosso ecossistema, de ter lá, tem o Acelera.ai, aí derivou do Acelera.ai o Geofast, que é para grandes marcas que usam tecnologia do Acelera.ai. A gente tem a Pulse, que é a agência tradicional. Perfeito. A gente tem o Multiplica, que é a plataforma de mídia. E a gente tem a Front, que é quem produz tudo isso. Legal. O que é muito legal hoje, dentro do que você falou aqui, o wartime aqui de velocidade, é o Acelera.ai. Com certeza. A Pulse não, a Pulse já está com o seu 8º ano, está estabelecida, conquistou grandes contas, então ela está num ritmo mais cadenciado, mais organizado. Só que por estar no mesmo ecossistema, o time Acelera.ai contamina aqui essa coisa da velocidade da tecnologia, né? Então é muito bom. Mesmo o time Pulse não estando nessa necessidade, acaba sendo contaminado. Justo. E a coisa da sobriedade, da coisa mais estruturada, o pensamento mais planejado do time Pulse também contamina um pouquinho a loucura do time do Acelera.ai. Sim. Então é um privilégio hoje estar num ecossistema que você tem momentos diferentes de cada uma das empresas, todas se contaminando ali de um jeito positivo. Que legal. Deixa eu voltar para minha pergunta. Claro. A gente chama de beco sem saída. Então, a gente aprendeu aí com o teu momento aí de aceleração. Conta um case pra gente, e a gente tem aprendido muito. Eu costumo falar que é muito barato você aprender com o erro dos outros. Então, às vezes, nesse bate-papo aqui, a gente trouxe excelentes aprendizados para os empreendedores. Conta algo assim que, quando aconteceu, você falou: agora esse problema não sei se eu consigo resolver, e depois você, com calma, com pensamento estratégico, você foi lá e conseguiu resolver. Pode ser um negócio pequeno, grande, não importa. Mas é o sentimento do beco sem saída. Qual foi esse caso e como você resolveu ele? Boa, eu tenho um bem interessante aqui. Eu acho que cada pessoa da V4 responderia isso com partes diferentes. Eu fiquei
um dos momentos ali dessa minha trajetória na V4, eu cuidei muito tempo do CS. Então, cuidar do sucesso do cliente era muito o que eu fazia ali por muito tempo. Nesse meio tempo, desenvolvi a segunda marca da V4, que é o V4 Exclusive, que é só para grandes contas e tal, que foi uma das soluções do problema que eu vou trazer aqui, né? Trazer escala, a gente pode fazer um paralelo aqui com a Pulse. Quantos clientes a Pulse tem hoje? A Pulse tem 14. 14 clientes. Churn para vocês não é um grande problema, né? Vocês nem pensam nesse... Não. Isso não é um indicador que vocês vão discutir semanalmente. Esse ano não saiu nenhum cliente e entrou 3. É isso aí. Então, tipo assim, passar um ano sem perder clientes, cara, não é nem muito surpresa, eu imagino para vocês. Porque vocês têm um volume diferente de clientes, uma quantidade menor de clientes, um cliente de uma qualidade de empresa muito maior, muito mais estabelecida, empresas grandes e tal, que é o que eu tenho mais parecido no V4X. Que eu tenho um volume de clientes muito menor, um churn muito menor. Inclusive, acontece muito disso, né? Os clientes não caem e me pagam mais ao longo do tempo, porque eles precisam de mais coisas. Então, isso aqui é maravilhoso. Só que isso aqui é agora, os últimos 2 anos, com essa segunda marca que eu desenvolvi. Então, joga isso de lado, não é o beco sem saída. Isso aqui é uma parte boa. Qual que é a dificuldade que a V4 teve por muito tempo? A gente escala muito em muita quantidade de clientes. E eu não sei quem são esses clientes hoje no dia a dia, porque são 6 mil empresas. Não tem nem a pau tem como saber quem são todos esses clientes, infelizmente. Se eu pudesse, eu saberia. Então, eles estão sendo operados pelos meus franqueados pelo Brasil todo. E o churn é um problema. E já foi um problema muito grande. Ele ainda acontece na V4, mas ele está cada vez mais controlado pelas soluções que a gente foi trazendo. Mas existiram momentos de discussão na V4 nos últimos anos que a gente falou assim, cara, se a gente continuar com essa taxa de churn, a gente teve taxas de churn de, tipo assim, perder 13%, 12% da nossa base de clientes em um mês. Então, pô, muito cliente. E a gente começou a fazer umas contas assim, meio de padeiro, mas a gente falou, cara, daqui a pouco a gente vai ter mais empresas no Brasil que saíram da V4 do que empresas que estão na V4. Pô, isso não faz sentido, né? Uma coisa é sair, porque muitos clientes também saem porque ele internalizou, ele quer fazer em casa, sei lá, quer fazer outra coisa. Ama a gente, mas, cara, eu quero tentar fazer sozinho. Teve vários clientes que saíram assim. Então esse cara, você até ignora, né? Ele é um churn aceitável. Mas vamos dizer assim, existe uma parcela desses clientes que teve algum problema. Porque acontece, prestação de serviço é prestação de serviço. Só que, como a gente focou nos primeiros anos muito em crescer, preciso ter receita, cliente, a gente não olhava com tanta atenção para essa questão. E aí a gente tinha uma tese que era o seguinte: hoje o meu churn percentualmente em relação à minha base, ele é grande, porque eu tenho uma base pequena. Então qualquer cliente, se você perder um cliente, 1 de 14 vai ser um percentual parecido com o meu praticamente, né? Porque 1 de 14 é muita coisa. Quando eu tiver 600, 1.000, 2.000, 3.000 clientes, esse percentual vai ser significante. E a gente começou a crescer, pandemia e tudo mais, e o percentual acompanhou. E crescia a base e o percentual meio que é a mesma coisa. E a gente, pô, com perdão da palavra aqui, né? Fudeu. Porque se a gente vai todo ano quase que renovar a base, né? Nessa quantidade de churn, vai ser... Uma hora vai esgotar, né? Porque tem certo número de empresas, não são todas as empresas que podem contratar V4, então ferrou, tem que resolver isso aqui. Então, por alguns anos, esse foi o maior BO da V4. Porque a gente, pô, eu cheguei a ligar para centenas e centenas de clientes para ouvir o cara, pegar o relato do cara, entender o que aconteceu, ver o que a gente pode mudar. A gente se baseou muito na indústria aeronáutica de tipo assim... Todo problema que acontece na indústria aeronáutica, eles mudam 1 milhão de processos e nunca mais o problema acontece de novo. Então a gente começou a fazer isso. Cara, qualquer churn, você tem que descobrir, encontrar toda a história do cara e para cada cliente que sai, é uma solução que tem que ser gerada de volta. Difícil demais, porque tem um monte de cliente que sai pelo um motivo parecido, que é tipo assim, o cara fala pra mim, cara, não teve o resultado que eu gostaria. Então eu saí. O que eu faço com isso? Né? Daí tu vai ver, o cara até teve resultado, tava bom, só que ele não achou bom. E aí, não tem um problema, não tem uma coisa, não é que nem caiu um avião, caiu um avião porque desligou o motor, não tinha combustível, caiu o avião. Beleza, você não deixa o motor desligar, bota 2 motores. Não era racional, né? Tinha que ser mais objetivo, né? Então a gente foi entendendo esse problema, não é um problema solucionado na V4, tipo, churn esquece, não. Ele ainda é uma coisa que a gente olha, mas a gente conseguiu reduzir ele muito
com uma coisa que a gente aprendeu, inclusive foi gravando um podcast com o Sean Ellis, do livro Growth Hacking. E aí a gente contou isso pra eles, né? Falou, cara, a gente tem churn, tem problema, eu tenho um puta time aqui gigante, que os caras ficam falando com os clientes, a gente soluciona os problemas dos clientes. É difícil demais, assim, o cliente sair de cara, né? Às vezes ele sai, deu merda, daí a gente vai lá, explica, mostra, resolve. O cara fala, beleza, então eu vou tentar aqui comigo e tal, enfim. A gente conseguiu resolver isso, mas a gente ainda não consegue diminuir tanto esse churn. Aí ele falou pra gente assim, cara, na minha opinião, o problema é que vocês estão olhando pro cliente que sai. Você só tá olhando pro cliente que sai e tentando resolver o problema. E o cliente que tá aí e te ama e tá um tempão, por que ele tá com vocês um tempão? Aí a gente, caralho, é verdade, a gente não olha pra isso. Tipo, o cliente que tá lá, vou citar um cliente, Arvenses, sei lá, ficou com a gente 4 anos, alguma coisa assim, acho que tá até ativo até hoje. Eu não olhava pra esse cara, não falava com ele. Tipo, ele tá lá, então ele tá lá, tá tudo bem. Não mexe no jogo que tá ganhando, deixa eu ver esses daqui que tá dando merda. Que tá ligado? Deixa os 90 lá, tá tudo bem. Mas e aí, esses caras que estão ficando, deve ter algum padrão, alguma questão, algum processo, algum insight que faz com que você resolva o problema dos outros 10%. Porque às vezes o 10% é o cliente que você nem deveria trazer, né? Ou às vezes ele tem um problema que ele não viu que os outros resolveram, enfim. Dito e feito. A gente começou a olhar para esses clientes que estavam ficando com a gente e a gente começou a encontrar alguns padrões. Padrões em tipo de negócio, padrões em tempo de empresa, padrões em faturamento, quantidade de funcionários. A gente começou a fazer um estudo da nossa base e entender os tipos de clientes que a gente tem mais facilidade em dar resultado. Então, por exemplo, para a galera que está nos ouvindo aqui, a gente descobriu que e-commerce e inside sales, né, projetos que têm times de vendas, que eu gero um contato para o time de vendas dele atender, ou meu time de vendas atender, que a gente também presta esse serviço, por exemplo, esses projetos, a maior parte dos clientes estão felizes, ficam com a gente, tem a menor taxa de churn. Agora, se eu pego um cliente que é PDV, tipo uma hamburgueria, cara, esse cliente, na média, é muito difícil dar resultado. Por algum motivo, não vem ao caso aqui, mas esse é o que o dado me mostra com 17 mil empresas. Então eu sei que se eu vou fazer uma campanha, eu vou focar uma aquisição aqui de clientes, eu não vou focar no PDV. Né? Eu vou estudar isso aqui, vou ver se eu consigo resolver e pegar os clientes que eu já tenho e melhorar e talvez contratar alguém muito foda no mercado para me ajudar nisso. Mas os outros que eu já tô, jogo ganho, eu quero mais é escalar esses caras. E aí uma das principais, fora esses insights, né, de olhar para o cliente que tá ganhando, a principal mudança foi a gente trabalhar o cliente que está ativo e está feliz para que ele cresça com a gente. Então a gente começou a fazer mais produtos, desenvolver novas soluções para os clientes que já estão com a gente. E aí a gente consegue crescer junto com esses clientes, né? Através do que a gente chama de upsell. Então eu pego lá um cliente que tá indo bem, esse cara tá pagando 3 mil reais e eu vou sentar com ele e vou falar, e aí, velho, o que mais você precisa? Né? Será que a gente não consegue botar mais dinheiro aqui de mídia? Será que a gente não consegue fazer uma parceria aqui com o pessoal da Acelera aí, fazer uma mídia off também desse jeito, tal, muito interessante, que é um negócio revolucionário? Sensacional. Pô, dá pra fazer, não tinha pensado nisso. E CRM, como é que você tá? E time de vendas, como é que você tá? E aí a gente começou a crescer mais dentro da mesma base. E aí a estrutura, quando você avalia uma empresa de receita mensal recorrente, existe um negócio chamado Net Revenue Retention, que é basicamente a tua retenção de receita real, né, final. E a conta basicamente vai ser a tua receita menos todos os clientes que deixaram de comprar de você naquele mês, mais todos os clientes ativos que te pagaram a mais, né, que cresceram o seu FII, cresceram o FII com você. Sim. E aí um cancela o outro. Né? Então, se eu tenho, vamos dizer aqui, 100 mil reais de MRR, de receita mensal recorrente, o Alan desiste da V4, ele pagava 10 mil, eu tenho 90 mil agora. Então eu tive 10 mil de churn, 10% de churn. Só que se a Bruna aqui do podcast, ela vai lá e paga 20 mil, a minha conta final é 110 mil reais. Então, na verdade, nesse mês eu cresci 10%, né? Basicamente. Então essa é a conta que a gente começou a fazer e aí a gente começou a reduzir muito o nosso churn, porque a gente olha para os bons clientes, consegue fazer com que eles cresçam junto com a gente, tanto em serviços e, obviamente, em FII. E isso deu muito resultado e foi um beco sem saída que a gente não sabia, a gente ficava, cara, não tem, discutimos 1 milhão de vezes. Muitas conclusões que a gente chegava é, cara, foda-se, não tem o que fazer, não sei mais o que fazer. E a gente manteve a discussão viva e foi achando essas soluções que eu citei aqui. Sensacional. Falei pra caralho, né? Não. Fica um aprendizado para nossa audiência muito grande. Eu, paralelo ao que você está contando, eu lembro muito minha história no varejo, que traz muitos insights desse tipo, principalmente quando você fala de cliente.
E, de certa forma, lá atrás, quando passei por Casas Bahia, como executivo, não como cliente da nossa operação, a gente tinha um dado na época que nem era tão... Tô falando de 2000, cara, 20 e poucos anos atrás, essa coisa de você estudar os dados do cliente não era tão fácil. Mas a gente tinha uma certeza que era quão diferente era o cliente que virava freguês da gente. O cliente que era freguês era aquele cara que comprava mais de uma vez, que trazia a família para comprar. Então esse cara, você conseguia encaixar Freguês é um bom garantia, nome, né? garantia estendida. Era completamente diferente da relação daquele cara que entrava, saía, ele aproveitava uma oferta, mas ele não virava freguês. Então a gente era muito claro. E o que você está me falando aqui, que é sensacional, tem que olhar para o cliente que está indo embora, tem que tudo, mas a lógica do churn é você inverter ela pelo cliente que está ficando, Sim. intensificar isso, é sensacional. Tanto que hoje a gente faz os dois, assim. Perfeito. A gente mantém o time de CS tão grande quanto. Mas a gente Mas a criou... estratégia é sensacional. Mas só pra ter uma noção, assim, a nível de dados, né? Eu nem falei isso, que é legal. Tipo, o nosso time de CS, sei lá, ele recuperava... Acho que num mês ele recuperava, tipo assim, uns 100 mil... De 100 a 300 mil reais de MRR, eu acho, tá? E aí a gente fez uma divisão nos times da V4, onde a gente tinha... Antes a gente tratava como time de vendas e o time de CS. Aí a gente dividiu para ter o time de acquisition e o time de retention / monetization. Então, é o time de aquisição, a gente mudou de vendas para manter o cliente, para adquirir clientes, e um outro time, uma outra frente, com outro líder, um outro C-level, né, um outro CEO daquela frente, entre aspas aqui, que cuida de reter e monetizar os clientes. E aí, tipo assim, no primeiro mês, com um time de 3 pessoas, esses caras fizeram, tipo... No primeiro quarter, um time de 3 pessoas trouxe mais de 1 milhão de receita mensal recorrente nova dos mesmos clientes. Entendeu? Então, pô, isso foi espetacular, exatamente. Essa é a mentalidade. A gente mantém o time que retém, mas a gente adiciona o time que ajuda a monetizar. E aí, o cliente sempre no centro. Eu gosto de falar isso quando eu falo pros nossos franqueados, né? Eu falo de monetizar, de fazer upsell, mas eu também cuido pra falar pra eles, olha só, monetizar e fazer upsell não é você pegar e enfiar mais um produto no seu cliente e azar, tem que fazer receita. Não, pelo contrário, é você falar com o seu cliente que tá bem e ver, cara, o que mais que eu posso te ajudar? É isso. Eu gosto da pergunta que é tipo assim, eu chego no cliente e falo, e aí, velho, o que eu preciso fazer pra me pagar 10 vezes mais? O cara fala, pô, como assim? Você quer me cobrar 10 vezes mais? Não, eu quero saber o que eu preciso fazer, o que faria você me pagar 10 vezes mais. E vira um brainstorm legal. E aí eu começo a descobrir coisas que, pô, isso aqui eu posso ajudar, isso aqui não. Entendeu? Então vira uma conversa muito mais sadia e encontra formas de gerar mais receita para ambos os lados. Sensacional. O que é mais legal aqui desse papo de hoje é que, mesmo com o tamanho que a V4 já tá, e todo o mérito de vocês, tudo que você está dando de exemplo aqui para nossa audiência não demanda investimento. É verdade. Não demanda capex. Mas poxa, muito legal, o cara tá falando isso, mas ele teve a chance de comprar lá uma Salesforce para implementar, que eu não tenho nada. Nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de pensamento. Não, eu dou exemplo que às vezes tem empresário que chega e fala assim, mas eu não consigo contratar essa ferramenta, eu não consigo investir nisso, eu não consigo estruturar isso. Não, tudo que a gente falou aqui hoje é decisão sua, é atitude, é formatar o time para fazer. Então, é quase uma mentoria esse nosso papo hoje. Que legal. O próximo quadro você vai se divertir. Você que faz muito podcast, eu chamo de Fala Aí Invertido. Fala Aí Invertido? Invertido. Você pode perguntar o que você quiser pra mim. Caramba, pô, pronto, eu não vim preparado aqui. É debate pronto. Tá. Qual que é a estratégia de ter o podcast aqui? Tipo, boa pergunta. Qual que é o fundo? Porque eu vou só, antes de tu responder, eu vou responder primeiro. Boa. Então, a gente criou o podcast da V4, antes do Roy Hunters, a gente tinha o V4Cast. E o nosso objetivo com o V4Cast era, eu preciso me conectar com grandes empresas e eu não consigo fazer isso por outbound. Então eu vou fazer um podcast que daí eu dou uma desculpa que o cara vai aceitar. Pô, você quer ser entrevistado aqui por um podcast? O cara fala, pô, eu quero. Sensacional. Aí eu conecto com as empresas que eu queria. Então, no fim, era uma estratégia de aquisição disfarçada de podcast. Perfeito. Que depois virou um canal bem legal e que a gente gosta de se conectar com mais pessoas hoje em dia também. Mas essa era a nossa estratégia. Qual que é a real estratégia do Fala Aí? Te conto. A gente...
hoje a gente consegue ter uma maturidade ali de mensuração de chegada de lead na plataforma e a chegada de lead super qualificado. Tá bom. Né, que é aquele cara que realmente converte. Eu comecei a fazer algumas palestras, comecei a fazer... eu vou até voltar um pouquinho para ficar mais claro. Perfeito. O Acelera aí, ele não tem, e isso é uma dificuldade, né? A gente não tem concorrente até hoje. Eu não tenho ninguém traçando um território, traçando algo que eu possa copiar, que eu possa... Não, a gente está cortando mato altíssimo, porque o conjunto de soluções que a gente entrega não tem paralelo no mundo. Né? Tem ali as plataformas que entregam templates, campanhas que estão pré-produzidas com inteligência artificial. Tem do outro lado aqui alguma coisa de AI com conteúdo, mas nunca ninguém juntou essas ferramentas com uma potência de uma grande celebridade que pode transformar o negócio de uma marca, como já está acontecendo com vários clientes. Certo. Então a gente não tinha onde buscar. E, principalmente, a gente percebeu que quando eu consegui explicar isso, contar de uma forma mais... não num pitch de vendas, explicar o porquê, qual que é o propósito do Acelera aí, por que a gente consegue colocar os artistas para produzir isso, que a gente é quase um Netflix da publicidade, que a gente produz lá não para uma marca, a gente produz para 120 segmentos. Né? Toda vez que eu explico, além de a gente trazer leads qualificados, eu ganho fãs da marca. Legal. Pessoas que começam a divulgar, mesmo que ele não tenha um negócio, a gente tem uma quantidade enorme de clientes, pessoas que viram a gente contar sobre o Acelera aí, vai lá e vira como se fosse um vendedor nosso e multiplica essa coisa. Um evangelizador. Quase isso. Legal. E a gente colocou como estratégia, minha agenda é caótica por causa de todos os negócios que eu ainda sou obrigado a tocar, eu estou começando a delegar um pouco mais. Legal. Então, missão número 1, o ano que vem é o ano que eu preciso fazer mais palestras, preciso contar mais sobre o Acelera aí no mercado. Sim. E a gente achou a solução do podcast, uma ferramenta de alta escala para essa missão. Perfeito. De contar essa história. De contar essa história, não só sobre a minha ótica. Sempre que eu trago um convidado, vai ser a próxima pergunta ali depois dessa, que é o que você, que a gente já teve, todo convidado já teve de certa forma alguma relação com o Acelera aí, conhece o Acelera aí. E eu pergunto, poxa, o que você acha do Acelera aí, o que você entendeu do Acelera aí, como que vai? E eu tenho assim, o Alfredo falando de um jeito, que é mais do lado empreendedor, o Amuri que esteve aqui comigo de uma outra forma, o artista quando responde isso é de uma outra forma. Então, a gente quer usar o podcast para ser essa grande plataforma de explicar o que é o nosso projeto. De uma forma recorrente, de uma forma com uma audiência... a gente já teve episódio com mais de 20 mil views aí. Nossa. A gente não começou agora, né? Sim. Tá bem no começo. Tem quantos episódios? A gente já gravou 14, mas a gente divulgou hoje o 3º. Massa. Então, tá bem no comecinho, mas a gente sente que vai ter esse potencial quase de education. Sim. De contar o que é, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso. Eu vou... Então, essa foi a grande estratégia. Legal. Eu tenho mais uma pergunta, posso fazer? Tem, óbvio. Então eu vou te fazer uma pergunta que eu inventei como sendo a primeira pergunta do Roy Hunters. E como o Roy Hunters é o nosso podcast, que o objetivo dele é contar histórias, estratégias, coisas que a nossa audiência possa ouvir para encontrar mais ROI, para caçar mais ROI no negócio dele. E aí a pergunta que eu cheguei, que eu inventei literalmente ontem, essa pergunta depois de 190 episódios. Olha isso. Eu pensei, cara, essa pergunta é uma boa pergunta para fazer para quando tem convidados, que me conta uma história ou uma estratégia que seja a estratégia de mais ROI na tua vida, assim. Que tu lembra que você fala assim, cara, isso aqui deu muito ROI, isso foi muito top. Cara, sério que você perguntou isso? Eu vou ter que falar. Vai ter que contar o segredo. Vai ter que ficar no guardado. Teve uma vez, eu era executivo de marketing lá da Bahia, e a gente fez uma inauguração. Eu tinha que fazer uma inauguração na cidade do meu principal concorrente. Tá bom. E foi nesse dia, foi assim, depois de 3, 4 anos eu tive que... Foi a primeira vez que o dono da empresa chegou para mim e me brifou um negócio, porque era meio pessoal, sabe? Ele ia inaugurar o principal concorrente, que acho que tinha feito alguma coisa para ele no passado. Eu não vou dar nomes aqui para não chacoalhar, mas eu senti o peso daquele job. E aí eu fui com todas as minhas armas. Não fiz conta de ROI.
que eu tinha que fazer a melhor oferta possível, eu tinha que levar público da melhor maneira, mais eficiente possível. Não podia arriscar. Aquela loja tinha que vender muito. Não tinha e-commerce na época. Tinha que direcionar para a loja física. E eu consegui lá uma super oferta, que era campeã no momento lá, era uma TV que era lançamento, que eu ia o mercado inteiro, vendia ela por 499, eu ia vender por 399, com margem zero. Mas, poxa, eu queria só gerar fluxo, era um CAC barato, né? A indústria me subsidiou, eu ia vender ali por 399, não ia ganhar dinheiro, mas ia gerar fluxo. Tava com esse pensamento. Justo. Fiz a campanha tava linda, vou abrir a loja 1 hora mais cedo. Pessoal, essa é a oferta de inauguração, a nossa chegada na cidade, tudo lindo, tudo maravilhoso. Me liga o diretor regional no meio da tarde, fala, Alan, ferrou tudo. Eu falei, o que aconteceu? O concorrente acabou de anunciar o mesmo produto. A 299. Nossa. Quer dizer, eu ia perder R$100 por TV se eu quisesse simplesmente cobrir. Mas cobrir já não era mais uma solução, porque para a imagem... como eu tava na mídia anunciando, e não era uma coisa que você tirava, era tudo off, né? Na televisão. Sim. Então eu tava 399, a 299 aqui. O que a gente ia fazer? Não sei o que, não sei o que. E só pra você ter ideia, uma TV bem vendida dá 14, 15, 20% de margem. Tá bom. Eu já ia a zero. E aí eu fiquei pensando o que a gente ia fazer. E achando já que eu ia perder o emprego. Porque ia dar uma BO danada. Sim. Aí veio a solução. Às vezes no estresse vem soluções completamente inusitadas, né? Aí eu liguei pro meu diretor regional, falei, cara, geralmente quando a gente inaugurava a loja, a gente pegava um ônibus e pegava vendedores de outras cidades. Tá bom. Falei, quantos vendedores você vai levar para essa loja? Ah, tô indo com o ônibus cheio, com uns 40 vendedores extras. Nossa. Falei, mas os caras vão no dia? Não, vai todo mundo dormir na cidade antes. Então eles vão fechar as lojas hoje e vai todo mundo dormir. Falei, então beleza, tira dinheiro no caixa. Os caras vão abrir 1 hora mais cedo também, não é? Eles anunciaram, eles tinham vazado a informação. Acho que eu sei o que você fez já. Peguei, falei, tira dinheiro do caixa. Antes do pessoal ir pra loja com o uniforme da loja, bota todo mundo na fila do concorrente. Vamos comprar todas as TVs a 299. Eu tava ouvindo a história, imaginei que fosse isso. Vamos comprar todas as TVs a 299. Ah, o que eu faço com essa TV? Você põe na porta da nossa loja e vamos vender a 399. 399, foda-se. Caralho, não acredito. Você meteu essa mesmo? Porra, tinha que fazer alguma coisa, cara. Eu só sei que no dia, até as 10 da manhã, eu fui demitido 2 vezes, porque a área contábil falou, cara, como é que você comprou um produto e pôs pra vender? Como é que você registrou a entrada e saída desse produto? Puta confusão. Mas eu não tava pensando nisso, mas pode fazer isso? Podia fazer isso? Teoricamente, não. Mas foi um puta de um boom na cidade, na inauguração. Então cumpri a missão de mostrar que, pô, não brinca com a gente, que a gente se mexe diferente. Comprei lá na época, acho que a gente comprou 100 televisores, vendi os 100 televisores com R$100 de margem, que era surreal. Ninguém conseguia fazer 30 e poucos % de margem sim. Num produto. E o efeito ali na cidade foi impressionante. Surreal. Foi surreal essa história. Caralho, que loucura. O pessoal das antigas do varejo até hoje lembra. Às vezes eu encontro fornecedor. Porra, você é o maluco que fez aquilo. Eu falei, sou cara, eu. Você acredita que tem um meme na internet que é exatamente isso? Não sei se você já viu. Eu não vi. Cara, é um meme sobre... que é exatamente essa mesma estratégia, assim. Só por acaso eu lembrei do meme. Olha que loucura. É. Justamente enquanto você tava contando, eu fiquei, será que ele fez tipo aquele meme que o cara fala assim que... sei lá, whatever, assim, a imagem é um cara vendendo ovo... E aí tem o outro cara vendendo ovo e aí eles começam a se matar por preço. Isso. Aí uma hora o cara fala, não, então eu vou vender ovo a 50 centavos. E o cara fala, então eu compro todos e vendo a 2 e foda-se, tá ligado? É, disponibilidade. É literalmente a mesma coisa que você fez, só que você fez na vida real com TV. Que loucura. E um outro negócio que esse é um case muito bom. Muito forte de ROI. Quando eu fiz aqui em São Paulo, um evento que quem é na tua idade você não vai lembrar, mas... Quem tem aí acima dos seus 35 anos lembra, aqui na cidade de São Paulo. Fiz um evento que chamava Super Casas Bahia no AMB, que era uma loja de 50 mil metros quadrados. Nossa senhora. Que a gente trouxe, era focado... Hoje todo mundo fala de experiência, o cliente. Ninguém falava na época. Isso foi 2002 também. Eu trouxe a Disney para o Brasil. Primeira vez que a Disney fez um show completo da Disney fora dos Estados Unidos. Era uma loja totalmente focada em entretenimento.
onde a gente vendia espaço para a indústria, também era moderno, né, fazer esse tipo de coisa. E era uma loja que eu botei 2 milhões de pessoas visitando a loja em 25 dias, que era pré-natal. E todo mundo muito medo na empresa. Poxa, mas será? Não é endereço, não é destino. As pessoas não vão lá para comprar, vão lá só para ver show. Não sei o que, né? Nunca na história do varejo uma loja teve uma margem tão alta. Porque eu não tinha um concorrente. Porque na época você não tinha internet. Então você comprava a TV aqui, você ia no vizinho concorrente 2, concorrente 3. Sempre toda a cidade tinha a rua onde ficavam todos os concorrentes. Sim. Você pesquisava ali e decidia onde comprar. Eu não tinha esse fator. Eu tinha o fator lúdico do show, daquela coisa do entretenimento. Então essa loja, até hoje, com certeza é a loja que mais teve margem na história. Porque foi uma loja com 2 milhões de pessoas, uma loja que na época faturou 150 milhões de reais, uma única loja no varejo faturar isso. Até hoje nunca mais existiu. Isso em que período? Foi de 2002 a 2006. Foram 4 anos seguidos, quando eu estava lá. Depois que eu saí, aconteceu mais 2 anos. Mas era uma loja que a largada era subsidiada, tinha o custo dela fechado com a indústria, e tudo que vendesse era lucro, só que a gente vendia numa margem saudável, com uma experiência para o cliente incrível. Né? Até hoje o paulistano não consegue ir no AMB sem pagar estacionamento. Lá ele ia. Não tinha. Até hoje você vai numa antiga feira do automóvel que tinha aqui em São Paulo, você tinha que pagar ingresso para entrar. A Super Casas Bahia não pagava ingresso para entrar. Então era um negócio muito bom para a população. Uma experiência, um NPS. Um dos precursores, a gente começou a medir a satisfação do cliente lá dentro. Era altíssimo. Que legal. Né? Mudou a história da marca e mesmo assim ainda teve uma margem operacional muito grande. Então são 2 cases extremos aí de ROI. Você já tinha contado algum desses aqui no Fala Aí? No Fala Aí, não. Não. Então fica aí pra galera aí, ó. Já foi ótimo. Muito bom. Preciso te entregar aqui uma lembrança. Olha aí. No Fala Aí. Pode abrir aí pra mostrar pra turma. Sim. O pessoal Olha é curioso. Aí. Bom demais. Vamos ver o que tem aqui. Se não tiver nada com poker, não é personalizado. Tô zoando. Na primeira temporada não tem. Eu podia ter trazido uma fichinha do... As minhas fichas em casa são todas personalizadas do Acelera Aí. Eu ainda não fiz as minhas personalizadas. Olha aí, temos um... É igual esse aqui? Olha aí, ganhei um no Fala Aí. Então aqui, top. Caramba! Participou massa. Da primeira temporada aqui com a gente. Vou ter um de cada temporada, então, se tudo der certo. Com certeza. Bom demais. E aqui é uma bolsa. É isso aí. Bom demais. Muito obrigado. Obrigado você. Muito legal. Episódio fantástico, pessoal. Só um recado final aqui Fechou. Eu sou obrigado a dar, o CTA final. Esse esforço, ROI, né? esse esforço não é nem ROI, a gente não busca ROI, não. A gente quer o seguinte, é um esforço produzir. Você mesmo falou, cara, eu fiz aqui já, a gente fez quantos episódios você fez aqui? Pai, eu acho que a gente deve ter passado dos 100 episódios aqui no estúdio. Então. A gente tem 190, deve ser isso. Para o empreendedor que está aí do outro lado assistindo a gente, é um investimento, gente. É um investimento de tempo. Pô, o teu tempo está aqui comigo hoje. Não, a gente, eu o não nosso sei tempo. Não sei se você viu, né? Mas a gente teve que marcar. A gente remarcou esse aqui umas 5 vezes. Pelas agendas dos dois. Então, assim, é investimento de infraestrutura, é investimento no parceiro. E a forma que a gente pede para vocês retribuírem é compartilhando, curtindo, divulgando, porque é dessa forma que a gente vai continuar investindo. Porque aqui a gente não tem nenhum interesse. A gente não consegue monetizar em dinheiro, a gente consegue monetizar se vocês compartilharem. Então sigam a gente no Spotify, curtam bastante o nosso perfil lá no Instagram, que a gente vai continuar trazendo esse conteúdo que é riquíssimo, gente. Eu conheço gente que paga caro para receber esse conteúdo que a gente teve aqui com o Gui. Cara, boa. Obrigado. Super obrigado. Incrível. Papo, tamo junto. Papo muito bom. Eu que agradeço aí o convite e, cara, tô super aceito já se for convidado aqui pra segunda edição. No Heads Up. No Heads Up, vamos fazer. Fechou. Boa. Valeu. Valeu, pessoal.